Oi, meu bem, tô gravando esse vídeo aqui porque eu preciso aprender sobre esse tema e eu não consigo aprender muito bem, então eu vou ensinar pra você, talvez melhore a situação. Hoje eu vou explicar sobre a responsabilidade civil do Estado. Basicamente, a responsabilidade civil do Estado se baseia em o Estado receber a responsabilidade sobre algum ato de terceiro, ou melhor, algum ato praticado a terceiro por agente público, ou por comissão ou por omissão do Estado. Eu vou ler aqui junto as definições porque fica um pouco mais claras as coisas. Responsabilidade civil do Estado impõe à administração pública a obrigação de reparar danos patrimoniais, econômicos ou morais causados a terceiros em decorrência de comportamentos comissivos ou omissivos de seus agentes no desempenho de suas funções. O fundamento primordial do ordenamento jurídico brasileiro encontra-se no artigo 37 da Constituição, no parágrafo 6º. Aqui, parafraseando a Constituição, as pessoas jurídicas de direito público e o direito privado prestadores de serviços públicos responderão pelo dano de seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros assegurado o direito de regresso contra os responsáveis de caso de dolo ou culpa. O que é direito de regresso? Quando um guarda de... Vamos dar o exemplo de um guarda de trânsito que avançou o sinal vermelho, bateu no carro e acabou acidentando as pessoas que estavam dentro, né, causando um sinistro que chama, né? E uma pessoa morreu. A gente não vai entrar com um processo judicial ou um processo civil de responsabilização civil do Estado contra o agente. A gente vai entrar contra o próprio Estado, porque ele é basicamente o Estado. Aí o Estado depois pode abrir um processo regresso, que aí é por exemplo, vamos dizer que você processou o Estado e ganhou danos morais do Estado de R$ 10.000. O Estado não vai ficar com esse dano no erário. Ele vai simplesmente jogar um processo regresso contra o responsável quando o responsável age com dolo ou culpa. Aí a gente tem duas divisões de responsabilidade. Quando é contratual, quando há um contrato, um vínculo jurídico formal, que normalmente os vínculos formais são a partir da lei de licitações, né? Quando a gente tem uma licitação entre uma empresa, entre alguma pessoa jurídica e o Estado, para produção, para construção, para prestação de serviços, alguma coisa do tipo, ou contratos administrativos mais simples, e os extras contratuais, que surgem sem necessidade de qualquer vínculo contratual pré-existente. Baseia-se no dever genérico de não causar dano a ninguém. De não causar dano a alguém, decorrendo de atos materiais ou jurídicos, sejam eles lícitos ou ilícitos. Basicamente, uma pessoa caiu num buraco que não deveria existir, mas foi a prefeitura que causou ou a prefeitura, por omissão, não consertou. Agora nós temos as teorias. As teorias, basicamente, a responsabilização estatal passou por profundas transformações conceituais até consolidar-se no modelo contemporâneo. Vamos ver, a gente tem que estudar todas essas teorias e tal, até chegar nas teorias que a gente usa hoje. Quais são as teorias que a gente usa hoje, basicamente? A gente usa muito a da... Aqui, ó. A gente usa culpa administrativa e o risco administrativo. Vou ler uma por uma para ir explicando uma por uma. Responsabilidade do Estado. Essa aqui é a famosa O Rei Não Erra. The King Can Do No Wrong. Que ela é própria de países absolutistas, monarcas, que basicamente dizia que o Estado não errava. Então, por mais que você tenha caído no buraco, por mais que o agente de trânsito tenha batido no seu carro e causado a morte de uma pessoa, o Estado não erra. Então, você não tem indenização. Aconteceu, foi um acidente, que pena. A culpa não é do Estado. Ato de gestão. Denunciava ato de império de ato de gestão. Ou melhor, diferenciava atos de império de atos de gestão. Nos casos dos atos de gestão, o Estado equiparava-se ao particular, aplicando-se o direito civil. Basicamente, a gente ia pegar os atos que aconteceram, o sinistro que seja, ou o acidente, e a gente vai, dependendo da situação, ativar o direito civil
para a responsabilização do Estado. Culpa civil exige demonstração explícita do erro. Então, basicamente, aqui começam algumas coisinhas que a gente tem que... são os famosos decorebas. Exige a demonstração explícita do erro ou conduta reprovável por parte do agente público. Transpõe o conceito de culpa civilística para o Estado. O que a culpa subjetiva fala? Que o resumo é o seguinte: tem que haver culpa ou dolo. Ponto. Ponto, ponto, ponto. Se não tiver culpa ou dolo, não vale. Não é responsabilidade do Estado. Então a gente tem uma lógica a ser seguida, que na maior parte deles que a conduta do agente, houve o dano a terceiros, existe um nexo causal entre este dano foi causado por esta conduta? Se sim, a gente vê se existe culpa ou dolo do agente. Existe, então a gente entra na culpa civil, tá certo? Na teoria subjetiva, tá bom? Vamos para o próximo, que é a culpa administrativa, tá certo? Que é chamada também de culpa anônima, que é a responsabilidade desloca-se do agente para o serviço. Ocorre quando o serviço público não existe, funciona mal ou funciona de forma retardada. Por exemplo, eu caí num buraco, quebrei minha perna e esse buraco é um buraco que a prefeitura fez para consertar o saneamento da rua. E eu caí nesse buraco porque estava chovendo muito no dia e esse buraco deveria ter sido consertado há 2 meses atrás. Então a gente entra na culpa administrativa, a famosa culpa anônima, que a gente vê que a gente não precisa de culpa ou dolo, mas a gente precisa de uma falha no serviço, uma omissão. A gente tem que ter a culpa, o dano e o nexo. Lembra que para ter nexo a gente precisa de culpa e dano relacionados. O dano sofrido tem que ter sido causado pela conduta. Se não foi pela conduta, não há responsabilidade administrativa. Agora nós temos o risco administrativo, que é a famosa responsabilidade objetiva, que não requer, é o contrário da responsabilidade subjetiva, que requer culpa ou dolo. Essa aqui não precisa, tá? A gente só precisa provar que existe nexo causal. Existe nexo causal? Existe. Risco administrativo é a regra geral utilizada, tá? Na maior parte dos casos, é a regra geral utilizada. Vamos ler aqui a definição. Responsabilidade objetiva. O Estado deve indenizar o dano causado por sua atividade, independentemente da culpa do agente. Admite a exclusão da responsabilidade sob condições específicas. Risco integral é a modalidade extremada do risco. O Estado atua como segurador universal. Responsabilidade é puramente objetiva e não admite excludentes sob qualquer hipótese. Dano e culpa e conduta. Existe, acabou. É o risco integral. O Estado, na maior parte das vezes, não assume isso aqui não, tá? Agora eu vou falar de alguns excludentes. Eu acho que ele não tem aqui. Acho que ele não tem aqui, ou pelo menos não deixou claro. Tem. Causas excludentes e atenuantes, tá? Eu vou espirrar, vou pausar o vídeo, só um segundo. Depois de ter espirrado, a gente volta aqui pro tema. Responsabilidade, agora a gente vai entrar um pouquinho mais no tema que mais cai em prova, que é a culpa civil e o risco administrativo, que é a responsabilidade subjetiva e a responsabilidade objetiva. Vamos agora à responsabilidade objetiva, que vamos lembrar que são os riscos comissivos, é aquilo que precisa de um nexo causal e não precisa de dolo ou culpa. Vamos lá. Aplica-se por regra os atos comissivos, como eu tinha dito, as ações das pessoas jurídicas de direito público e das de direito privado prestadoras de serviço público. Quais são os elementos essenciais? É aquilo que a gente comentou: conduta, dano e nexo. Culpa ou dolo, totalmente irrelevantes para a configuração do dever de indenizar a vítima. Tá? Então, dolo ou culpa, no objetivo não existe. Direito de regresso. Uma vez indenizada a vítima, o Estado pode reaver o valor gasto, acionando regressivamente o agente público causador de direito de prejuízo, desde que comprovada que ele agiu com dolo ou culpa. Vamos lá. Para existir
a responsabilidade objetiva, nós não precisamos de dolo ou culpa, mas para haver o direito de regresso, nós precisamos que o Estado prove dolo ou culpa do agente causador. Nota importante, não sabia disso aqui. A teoria de risco integral é aplicada excepcionalmente no ordenamento brasileiro em casos de extrema gravidade, tais como danos nucleares, atos terroristas ou de guerra contra aeronaves brasileiras e danos ambientais crônicos. Vamos voltar aqui para ver o que é o risco integral de novo? Risco integral. Modalidade extrema do risco. O Estado atua como uma seguradora universal. A responsabilidade é puramente objetiva e não admite excludentes sobre qualquer hipótese. Deixa eu dar um exemplo. Por exemplo, numa escola. Um meteoro caiu na escola. Porra, não tem nexo causal entre a conduta e o dano, mas o Estado vai lá e se responsabiliza. Em presídios, também. Em hospitais, também. São esses 3 casos que eu também posso dar de exemplo nisso aqui. Próximo. Responsabilidade subjetiva é quando é regra para as omissões, tá? Ocorre quando o dano gerado de uma omissão comum da administração pública. O Estado não agiu quando deveria ter agido, de atos de terceiros ou fenômenos da natureza. Elementos essenciais: é uma omissão, o dano, o nexo e uma comprovação de culpa do Estado. Entendeu a diferença? Aqui é quando há uma omissão de... deveria ter sido feito, não foi feito. E aqui, basicamente, foi feito e acabou causando um dano. Entende? Objetivamente, o ato foi feito. Subjetivamente, o ato deveria ter sido feito. Eu entendo melhor dessa forma. Espero que você também entenda assim. Exceção crítica. Estado na posição de garantidor. Se o Estado possui dever legal específico de custódia e proteção, no caso de detentos em presídios, estudantes em escolas públicas ou pacientes em hospitais públicos, a responsabilidade por omissão em face dos danos sofridos por essas pessoas passa a ser totalmente objetiva. Olha, legal. Se há omissão dentro desses aqui em específico, eu tinha explicado errado. Ele não vira risco integral, ele vira risco objetivo. Maravilha. Se há omissão dentro de presídio, dentro de escolas públicas ou pacientes de hospitais públicos, o risco vira objetivo. Então a gente não precisa mais provar culpa ou dolo. A gente só precisa provar a conduta administrativa, que é uma omissão, o dano e o nexo de causalidade. Condutas excludentes e atenuantes. As excludentes rompem o nexo de causalidade, inviabilizando o dever de indenizar do Estado. Aplicáveis à teoria do risco administrativo. Vamos voltar. Qual é a teoria do risco administrativo? É a teoria objetiva, tá? Que é o risco administrativo, é a responsabilidade objetiva. Quais são as teorias dos excludentes? Vamos só dar uma olhadinha aqui, pronto. As excludentes rompem o nexo de causalidade, inviabilizando o dever de indenizar do Estado. Culpa exclusiva da vítima. O dano ocorre unicamente por conta própria da pessoa lesada. Por exemplo, deixa eu pensar em um bom exemplo. Quando a pessoa monta um pula-pula, ou melhor, a pessoa está andando com um carro maior do que o permitido dentro daquela localidade. Ela está em uma rua das calçadas de Olinda, aquelas calçadas que não podem andar carro muito grande, acima de 3.000 quilos. A pessoa vai lá e passa, sabendo que não podia, e vai lá e causa uma cratera e o carro entra dentro, metade do carro fica dentro. Aqui é culpa exclusivamente da vítima. Poxa, mas não tinha sustentação suficiente para segurar mais de 3.000 quilos? Não tinha, foi avisado. Não existe crime comissivo nem omissivo, então a culpa é exclusivamente da pessoa lesada. Tem outro exemplo muito melhor. Existem pontes que têm lados maiores para caminhões e caminhões muito grandes, muito altos passarem, e outros mais baixos. Mas é avisado antes, esse lado tem tal, vai ter tal altura e esse lado vai ter tal. O caminhão sabe a altura que o motorista tem que saber. Então, se ele passa pelo lado menor e destrói a ponte, destrói o caminhão, a culpa é dele. Culpa exclusiva de terceiro.
Evento danoso é provocado inteiramente por indivíduo alheio aos quadros da administração. Por exemplo, um cara vai lá e vai fazer uma prank pro YouTube dele e troca as placas. O caminhão vai lá e bate. A culpa é do cara que fez a prank, não é do Estado. Caso fortuito ou força maior. Quando, por exemplo, um meteoro cai na sua casa. O Estado não tem nada a ver com isso. Efeitos imprevisíveis, inevitáveis da natureza ou fatos humanos imprevisíveis que quebram o controle do Estado. Mas olha, pensa nisso aqui. Se for uma chuva que alagou uma cidade por causa que o bueiro da cidade não estava corretamente arrumado, foi caso fortuito ou força maior. Não foi. Foi culpa do Estado que não consertou o bueiro de forma correta. Culpa concorrente. Quando a vítima e a administração pública contribuem simultaneamente para a ocorrência do evento danoso. Neste cenário, o nexo causal é quebrado, mas a responsabilidade e o valor indenizatório do Estado são proporcionalmente atenuados. Eu não sei dar um exemplo perfeito para isso aqui, mas imagina um negócio em que, tipo, eu sei que tá errado eu fazer isso, mas não tem nenhuma placa dizendo que não pode. Então eu vou fazer. Poxa, você sabia que estava errado, não tinha uma placa, então existe um ato omissivo aí da administração pública. Mas você sabia que não podia. Então a culpa vira concorrente, tá bom? Quinto, esclarecimento para questões pragmáticas. O Estado pode responder por ato ilícito dos seus agentes? Isso aqui cai muita questão. Sim. Mesmo que a atividade administrativa seja perfeitamente legal e benéfica para a coletividade, se ele causar dano especial, anormal ou desproporcional ao indivíduo específico, surge o dever de indenizar, fundamentado no princípio da igualdade, do ônus e encargos sociais. Então, sim, outros exemplos que eu dei aqui, o carro de trânsito, o carro de bombeiros, se causar dano a alguém, acabou, o Estado vai ter que responder por isso. Aí usa o direito de regresso depois e se vira com o agente de trânsito, com o agente causador do dano. O Estado pode responder por ato de multidões? Em regra, não, pois o Estado não responde por ato de terceiros de forma objetiva. Contudo, haverá responsabilidade subjetiva se for cabalmente demonstrada a omissão culposa do poder público, falha no serviço, segurança, policiamento, que tinha dever e responsabilidade de prever e impedir o tumulto. Vamos dizer que os Black Blocs estavam montando um grande... Vamos falar sobre 8 de janeiro, que foi a tentativa de golpe militar. Se a Polícia Federal soubesse que ia ter isso, se eles vissem a galera se amontoando e não fizessem alguma coisa, então existe sim um ato de responsabilidade subjetiva, omissiva, porque a Polícia Federal poderia ter intervido, poderia ter evitado, poderia ter previsto isso e não fez absolutamente nada. Que legal. O Estado responde por danos causados por concessionários dos serviços públicos? Sim. Meu bem, o que são concessionários, meu bem? Concessionários do serviço público são basicamente... Eu vou dar um exemplo, porque o conceito pode ser muito complexo. Imagine que 3 cidades, Toritama, Santa Cruz e Caruaru, as 3 precisem urgentemente de melhorar o mestre vitalino. Poxa, porque muita gente vai pra lá e não sei o que, mas Caruaru não tem poder de melhorar o mestre vitalino. Então abre-se um consórcio onde as três cidades dão dinheiro, dão valores para melhorar o hospital. Eu não sei se esse exemplo é perfeitamente bom, porque eu não sei se o hospital ele é estadual ou esse hospital ele é municipal. Mas se for municipal, o exemplo cabe perfeitamente. Então vamos imaginar que ele é municipal. Ou, por exemplo, 3 cidades muito pequenas de 10 mil habitantes cada uma precisam muito de um obstetra. Álvaro, que é uma obstetra? É uma médico que seja, que cuida do momento ali anterior ao nascituro, anterior do nascimento da criança. Cuida da mãe, cuida do bebê, cuida da dilatação. E as 3 cidades precisam. Poxa, nenhuma das 3 cidades tem dinheiro para contratar uma de maneira válida, né? Que é para atender todo santo dia, 8 horas por dia. Não tem, porque é caro. As 3 cidades fazem um consórcio e contratam uma obstetra, e essa obstetra pode trabalhar nas 3 cidades ao mesmo tempo, ou pode trabalhar em uma cidade só, e as outras cidades enviam as demandas conforme necessário.
Então vamos lá. Agora nós sabemos o que são concessionárias. Agora a gente vai entrar aqui na pergunta, né? O Estado responde por danos causados por concessionárias de serviços públicos? Sim, concessionárias e permissionárias exercem atividade delegada e respondem de forma objetiva diretamente perante o usuário ou terceiro legado. A responsabilidade do Estado nesses cenários é subsidiária, caso o concessionário não possua patrimônio suficiente para adimplir a indenização, o Estado responderá pelo saldo devedor. E aqui eu finalizo. Não tem muitas questões sobre isso na internet, eu pesquisei, vou pesquisar mais. Se eu achar, eu vou gravar um vídeo agora logo em seguida, fazendo questões. As questões que eu tinha são as questões do meu cursinho, que se eu não achar, eu vou gravar essas aqui de novo. Por mais que eu já tenha feito, eu posso fazer e reexplicar. Então é isso aí. Um beijo, um queijo e até outra hora.